Caio, ontem uma amiga mandou uma carta aqui pra gente, né? Através do meu Facebook, lá de Anápolis, relatando que a amiga dela, que estava com ela aqui na semana passada, veio assistir o Papo de Graça com a gente. Isso. Tentou suicídio na sexta-feira passada. Isso. Né? Você pediu o contato dela. Eu falei com ela à tarde. Certo. Troquei áudios. Ela me escreveu um texto muito longo. Sim. Relatando a história inteira. Sim. E eu disse que responderia a ela hoje de manhã aqui no Papo de Graça. Isso. E o texto está aí com você? O texto está aqui comigo, o texto é longo. E eu vou tentar ler rápido para a gente não gastar muito tempo, mas conto com a sua compreensão e de todos que estão nos ouvindo e assistindo. Tá? E ela está nos vendo agora. Ela está nos vendo. Todas elas estão nos vendo. Então vamos lá? Vamos. Vamos lá então. Ô Caio, eu nasci nos Estados Unidos, morei por um tempo e fui pro Brasil. Eu me lembro que eu tinha 4 anos. Se começou antes dos 4 eu não consigo me lembrar, mas sempre acontecia quando a minha mãe saía. Ela está se referindo aos abusos sexuais do pai. Exatamente. Isso. Tá? Quando ela era pequena, ele já começou a praticar e introduzindo o dedo dele, essas coisas nela, fazendo, antes de qualquer penetração, ela era só uma criança de 4 anos. Então, o modo como ele a molestava era assim. Pode prosseguir. Ela foi abusada pelo pai a vida inteira. Desde os 4 anos. Só foi piorando. Então o relato dela é sobre esse abuso. Se começou antes dos 4, eu não consigo me lembrar, mas sempre acontecia quando a minha mãe saía. Até mesmo se fosse para atender a porta, eu já sabia que iria acontecer. E já olhava para ele encolhendo meus pés e ele vindo para o meu lado, mesmo se não fosse para tirar minha roupa, porque ele sabia que minha mãe, naquele momento, não iria demorar. Foi passando os anos e nada mudava. Eu já até tentei matar ele porque eu não tinha coragem de contar para minha mãe. E ele fazer algo, ou até mesmo a polícia me tirar de perto dela. Você veja uma das marcas que eu falei ontem, esse medo do relato. Medo, depois vem culpa, depois vem aquela sequência inteira que eu tenho descrito com muita frequência aqui. Minha mãe o medo da mãe é frequente. Medo de perder a mãe. O medo que a mãe já soubesse e não tivesse feito nada, mesmo sabendo. E aí a decepção com a mãe iria ser insuportável. Então, existem meninas que não contam para a mãe com medo de terem essa decepção. Preferem ficar pensando que a mãe não sabe. Porque intuem lá no fundinho do coração que as mães sabem. Muitas vezes, que fingem que não sabem. E para não terem perda sobre perda, já perdeu o pai, que a molesta, que a estupra. Perder a mãe seria saber que a mãe soube o tempo todo e nunca fez nada a respeito do assunto. É isso aí. Então, nesse caso, é praticamente certo que ela não contou nunca nada à mãe, com medo de vir a saber que a mãe soubesse, e aí ela não teria mais com quem se enganar nesta vida a respeito do amor. E aí? É isso aí. A minha mãe sempre me pegava com alguma faca na mão, faca debaixo do travesseiro dele, e me perguntava o que eu ia fazer com aquilo, e eu dizia que ia matar meu pai. Ela conta essa história, aspas, engraçada para as pessoas e coloca a culpa em desenhos animados. Ah, é? É a mãe. Ah, a menina assistia muito desenho animado. Assim. Teve um tempo que ela dormia com a faca embaixo do travesseiro e dizia que era para matar o pai. Pois é, eu não lembro do Pica-Pau querendo matar o pai dele. Você já imaginou? Eu não vi o Pato Donald querendo matar. Eu nunca assisti um desenho da Hanna-Barbera em que o filho quer matar o pai. Pode ver que é por isso que nos desenhos da Disney não tem pai e não tem mãe, né? Só tem tio, tia. Não tem que já mataram os pais. A mãe dela deve ter assistido o desenho antes. Antes. Enfim, fomos para o Brasil e nada mudou. Fomos morar em Rondônia. E lembro uma vez que eu usava um macacão de short, eu tinha 8 anos já. Já foi para 8 anos, tá? E os abusos continuam. E ele acabou que tinha que fazer e começou a chorar.
Ele acabou o que tinha que fazer, era abusar dela. É. E começou a chorar e dizia que era o demônio que fazia aquilo e não ele. No começo do seu programa, quando disse que as pessoas não assumiam seu caráter e tudo mais, eu lembrei desse episódio na hora. É, o pessoal que fica botando a culpa de tudo no diabo. Onde... Como aquela mulher de ontem e outros mais que a gente mostra aqui. Não fui eu, foi o diabo. É. E aí? Onde ele sempre dizia que não era o papai, e sim o demônio. O demônio. Papai não te come. Quem te come é Satanás no papai. É um filho da mãe, vou te dizer. Mudamos para o Espírito Santo, um pouco mais de um ano que moramos em Rondônia e não foi diferente. Ficamos 2 anos, quase 3, e fomos para Goiânia, onde ele passou a trabalhar de caminhoneiro e me sentia segura, porque ele não ficava muito em casa, mas quando estava, ele abusava de mim. Pegava. Mesmo na miséria em Goiás, não tínhamos o que comer e dormimos no chão. Detalhe que quando chegamos dos Estados Unidos, tínhamos uma vida de luxo. Eu sempre quis contar para minha mãe, mas minha mãe, sempre velha, cansada de trabalhar, cheia de promessas do meu pai, falando que não precisava de trabalhar e tudo mais, vivia chorando pela casa, porque via suas 2 filhas pedindo comida e ela não tinha de onde tirar. Não conseguia trabalho porque era velha e em nenhum lugar aceitava. Foi outro motivo pelo qual eu não contei a ela. Ela não falou, mas será que o pai é bem mais novo do que a mãe? Ela não manda idades. É. Ela podia mandar a idade dela. Você está dos nos pais. vendo agora, minha filha. Mande dizer a idade do seu pai e a idade da sua mãe. O que você chama de mamãe velha? Ou ela é doente, ou a diferença entre eles é muito grande. Fale, isso é importante, tá bom? Vai lá. Manda pra gente. Então na minha cabeça já estava ruim. Se eu contasse, ia pra rua, e assim ia acabar com a minha mãe e minha irmã. Com 11 anos eu escrevi um bilhete pra minha mãe falando o que ele já fez comigo. Ela conta, aos 11 anos ela conta pra mãe. É. Ele estava viajando e ela ligou nervosa, falou com ele. Ele disse que era tudo mal entendido e que não era assim. Ela passou o telefone e ele disse que era tudo uma brincadeira. Depois disso eu falei que não ia contar mais nada. A nossa vida foi melhorando. Quando eu tinha meus 14 anos, ficamos melhor financeiramente. Eu e minha irmã sempre apanhamos muito dele. Mas muito mesmo. Ao ponto de um dia o cinto dele de couro arrebentar nas minhas pernas e minha mãe sempre entrar no meio com medo dele matar a gente de tanto apanhar. Isso. Com 14 foi surgindo a internet com mais facilidade em casa. Lan house, essas coisas. Foi onde eu conheci grupos de amigos que eu me identifiquei e passei a sair. Passei a beber em esquinas e praças. 14 anos. Aos 16, ela vai seguindo. Né? Tive uma briga com meus pais e eu disse que poderia pôr ele na cadeia se eu quisesse. E minha mãe nunca me perguntou por que eu disse aquilo. Logo depois eu... Mãe não quer saber, ela não quer entrar tanto nessa história, ou nada na história. Ela intui, ela sempre soube. E aí? Logo depois eu cheguei nele e disse que não tinha mais medo dele, que era para ele nunca mais nem me olhar com o olhar que ele me olhava há 16 anos. Nunca mais aquilo iria acontecer se não eu colocava ele na cadeia. Mas não adiantou, ele nunca mais tentou a força. Mas o jeito dele até hoje é aquele de sempre. Está sempre tentando seduzi-la como se fosse um pedaço de carne para ele comer mesmo. Como se fosse uma garotinha de programa que morasse na casa dele e ele, sem nenhum respeito, passasse com insinuações e olhares. Antigamente ele pegava no peito e na raça e estuprava mesmo. Agora ele fica vendo se cola. Passou para sedução. Para sedução. Eu passei a conviver com aquilo e achar que sempre fosse culpa minha. Porque eu, criança, andava só de calcinha, queria brincar, pular em cima. Sempre, minha vida toda, eu coloquei que eu era a errada. E por conviver com ele nunca mais aconteceu, achei que tinha superado tudo. Que aquilo não me causou nada, só para parar de pensar, né, que estava tudo bem. Agora foi um mecanismo de fuga.
Porque negação. não resolveu. Não tratou. Você não trata a sombra trata de você, ela vem atrás de ti. E é o que está acontecendo com ela agora. Essa coisa está eclodindo. Não só agora, mas... Prossiga, por favor. Mas eu nunca enxerguei o que ele me causou. Só fui perceber e enxergar quando conheci a minha amiga que me levou no papo. No papo? De graça. Ah, sim. Aquela amiga, agora a amiga vai entrar em cena. Certo. Tá? Uhum. Foi ela que mandou a mensagem ontem. Ela é minha namorada. Uhum. Foi através dela que eu conheci o Senhor. E foi através dela que eu enxerguei a vida. Uhum. Nos conhecemos há 2 anos. Quando eu apresentei ela aos meus pais, e ela disse que meu pai era engraçado, porque ele, para as pessoas, é um cara bacana e engraçado. Eu, na hora, disse que não era. Ela passou a ficar de olho em tudo que acontecia na minha casa, as brigas constantes, minha mãe sempre gritando, quase acabando com a garganta dela de gritar comigo. O jeito que meu pai me tratava e olhava. Não demorou muito, ela me perguntou se meu pai já tinha feito alguma coisa comigo. Eu, com os olhos com lágrimas, contei a verdade para ela. Foi onde ela lia seus textos, mostrava seus vídeos e foi me falando quem era Deus. Porque eu fui criada com aquela venda que a sociedade coloca na gente, que Deus é aquele que sofreu por nós, morreu por nós, e temos que seguir a Bíblia do jeito que os pastores pregam na igreja. Enfim, ela foi vendo o quanto eu era nervosa e explodia com as coisas. O quanto eu me culpava de tudo que dava errado na minha vida e o quanto eu usava Deus como a sociedade usa, como um negócio. Quando digo negócio é sempre para pedir e só receber coisas materiais, por exemplo. Teologia da prosperidade. Foi passando o tempo com ela, eu contava o que eu já fiz para fugir de tudo, em querer matá-lo, em querer me matar, inúmeras vezes. Todas as vezes que lembrava de sentimentos, todas as vezes que lembrava, sentíamos mãos sujas, eu sentia mãos sujas em cima de mim. E minha mãe falar que eu uso meu pai como abusador para ter uma desculpa de ser lésbica. Agora a mãe Olha entrou a mãe. nessa. Agora a mãe entrou nessa, né? Porque ela só se manifestou homoafetiva de pouco tempo para cá. Provavelmente de 1 ano para cá. E agora a mãe resolveu, a prova de que a mãe não quer encarar os fatos é que agora o fato de ela ser homoafetiva se transformou na grande razão pela qual ela teria inventado toda essa situação para camuflar o erro dela, o pecado dela, da homoafetividade dela. Você veja como no ambiente familiar não existe nem necessariamente nenhum compromisso com a verdade. Não há. Infelizmente. Eu tenho um livro sobre incesto, que eu escrevi há uns 30 e tantos anos atrás nos Estados Unidos. Foi o livro que abriu a minha mente para eu ver o que acontecia em família, especialmente nos Estados Unidos, em famílias de classe média alta, onde o padrão é esse. A mãe não quer saber o que o pai está fazendo. Ela não quer lidar com isso, sob hipótese nenhuma. A maioria das vezes. Sentem, intuem, às vezes veem, percebem, discernem a angústia da filha, o desespero, tudo isso que ela está descrevendo, mas preferem ficar de fora para não terem que admitir que aquilo acontece em casa e enfim, terem que tomar uma decisão e fazer uma escolha de proteção da filha. Aí não querem perder o pacotão, eu estou falando das mães, e em geral fazem essa negação, olham para o outro lado, ou
arranjam e inventam pretextos para transferirem a culpa para alguém a fim de não encararem o que está a vida inteira acontecendo diante dos seus olhos. É assim, ó, gente abessa vivendo nessa situação no mesmo tipo de ambiência e de psicodinâmica familiar. E a abusada pagando a conta. Pagando a conta. Todo abusado paga a conta na família, de um modo ou de outro. No caso dela agora, já é a homoafetividade que é a desculpa, o pretexto da mãe para se fazer de cega para os estupros que ela sofreu a vida inteira. Prossiga, amigo. Pois é, então voltando aqui rapidinho, minha mãe falava que... E minha mãe falar que eu uso meu pai como abusador para ter uma desculpa de ser lésbica, porque eu sou mentirosa, porque eu mentia muito quando eu era pequena. Então ela acha isso. Ano passado, após o conselho... Como uma pessoa pode ser abusada pelo pai a vida inteira e não mentir para sobreviver? Tem que mentir. Vai falar a verdade? A mãe não quer ouvir a verdade, ninguém quer ouvir a verdade. A pessoa tem que mentir para sobreviver nesse ambiente, ou então, falando a verdade, vai viver com as consequências. Nesse caso, o pai e a mãe contra ela. É muito difícil essa situação. Ela tem que sair desse negócio o quanto antes. Isso não é família. Isso não é família. Mas pode ir em frente. Ano passado, após o conselho da minha namorada, resolvi conversar com a minha mãe de novo sobre esse assunto. Ela tenta. Ela disse que eu precisava me afastar do meu pai porque ela não aguentava ver o carinho que a minha mãe tratava ele. Ela, minha namorada. Tá? Ela disse que eu tinha que precisava afastar do meu pai porque ela não aguentava ver o carinho que a minha mãe tratava o meu pai a ponto de chamá-lo de amor. E a minha namorada imaginou que se fazia mal a ela, então imaginam que não fazia para mim, né? E que conviver com ele até aquele tempo seria a causa de todos os surtos que eu tive na vida. Surtos onde eu não me sentia amada por ninguém e nem digna de amor. E eu queria me bater e às vezes eu me batia, Caio. Natural, brother. Meu Deus. Domingo mesmo aqui, na nossa reunião no caminho, estava lá uma menina muito linda, até me assustei que já tinha alguns meses que eu não a via, pessoalmente só tenho falado com ela em áudio, no WhatsApp. E ela estava linda, viu uma brilhância nela, estava muito linda. Eu falei, minha filha, ela tem uns 18 anos agora, eu acho. E você está tão linda, tão bem. Mas ela foi abusada pelo pai desde criança. E no caso dela não era assim, a mãe não fazia olhos de cego. A mãe só não sabia. E o pai camufla tão bem. O pai é tão legal, que fica quase impossível você verificar. Olha, eu sabendo da história, chamei o cara para vir conversar comigo aqui, sentei com ele ali embaixo, ali atrás, um dia. E ele me contou, não a história objetiva dele com a filha, mas a história dos dramas dele desde criança, com uma graça, com um carisma, com uma concatenação. Eu fiquei pensando, se eu não fosse eu, com as experiências que eu tenho, eu já me bandearia para o lado desse cara, de tão envolvente que ele é. Mas em resumo, a menina se cortava, fazia tudo isso que em geral fazem para gritar, para chamar a atenção. Tentou suicídio, vivia tomando todo tipo de drogas e cocaína e cheirando pó e crack, isso e aquilo, e metanfetamina e maluquice. Aí a pessoa também, a identidade sexual vai para o espaço. Porque ela mesma, ela não sabe de fato se ela é homoafetiva. Ela só sabe que com homem ela não quer.
É porque é um modelo. O modelo. Olha o modelo. Paradigma Ele foi apresentado, de macho. Entrou num estado apocalíptico. Caiu no lago de fogo com a besta para ela. Não existe mais o homem, só existe a chance da ternura da mulher. Então, não é que ela seja homoafetiva necessariamente, ela não teve nem chance de saber que identidade sexual ela tem. Porque ela é uma sobrevivente do homem. Não é dos homens, é do homem, do filho do homem que ela conhece na casa dela, que é o pai dela. Claro. Então, a história é padrão. Tentativa de suicídio, autoinfligimento de cortes, sim, de... culpa. A culpa é oxigênio nesse processo. É como a pessoa existe com culpa. Culpa sem parar. Então, até aí, por exemplo, eu quero que ela saiba que o que está acontecendo com ela é o que acontece com todo mundo, na idade dela, vivendo as mesmas circunstâncias. E a crise de identidade sexual é comum também. Comum, ela é uma traumagatizada, por enquanto. A gente convive com pessoas amadas da gente aqui, que não são originalmente, essencialmente homoafetivas. Se tornaram por razões idênticas. Por estupro em família, isso, aquilo, a figura do macho ficou morta. Todo o carinho que receberam foi do mesmo sexo. Aí um dia disseram, bom, vai ver que eu não gosto de homem mesmo, né? E o trauma de ter sido invadido desse modo, tantas vezes em família tão grande, que a pessoa não quer nem pensar na alternativa da cura ou de tratar do assunto. Ela quer que alguém venha e faça carinho. E, em geral, quem chega com carinho é uma outra mulher que gosta de mulher e que encontrou naquela pessoa uma carente receptiva. É um dilaceramento da identificação sexual. Da identificação, e tem gente que fica até o resto da vida na situação. Tem gente que descobre depois de um tempo. Como vários conversando comigo, descobrem que são apenas traumagatizados. Sim. Mas já é tarde demais até para reverter qualquer processo, para fazer o quê? São anos. Já tem uma estabilidade. Se mexerem naquilo ali, a fundação do prédio existencial da pessoa vem abaixo. É uma coluna do mal que segura a estrutura inteira. Coluna do mal. É o amparo que a pessoa tem. Claro. Prossiga. Vamos? Vamos. Pois é, contei para minha mãe, sinceramente, não sei se ela finge não acreditar ou não. Ela não quer acreditar ou não está nem aí. Porque até hoje nada mudou entre ela e ele. Ela não quer acreditar. Eu recebi aqui agora, Caio, enquanto você falava, a mensagem com as idades. Vou passar para você um minutinho, rapidinho aqui. Tá? Deixa eu abrir aqui. Enfim. Aqui. Tá no meu telefone. Tá, ela tem... A mãe dela, quem tá escrevendo pra gente é a namorada dela, que tá vendo lá da casa dela. A mãe dela tem 54 anos e o pai 57. Tá? Ela não assumiu a sua sexualidade há pouco tempo. Desde os 16 anos, eles sabem. Ela o quê? Não assumiu? Ela assumiu ela não assumiu sua sexualidade há pouco tempo. Eles já sabem desde os 16 anos. Mas ela relatou isso aqui quando a mãe disse. Mas ela tem 18, né? Eu não sei a idade dela, tem 18. Ela não tem um pouquinho mais de 18. Então 2 anos é pouco tempo. Tá. 54 anos a mãe e 57 o pai. Você veja que maluquice. Esse cara é só 57, ele é só 4 anos e pouco mais novo do que eu. Para você ter uma ideia de como isso é maluco. Se um cara de quase 60 anos ainda nessa, com a filha que não teve um sossego da parte dele até hoje. E uma mãe com 54 anos não querendo ver.
não quererá ver. Não vai querer. Pode prosseguir. Pois então, Caio. Enfim, nessa época eu ainda não tinha ido para os Estados Unidos, eu morava com meus pais. Ela está contando uma história de quando ela tinha 16 anos. E me afastei totalmente do meu pai, tá? Sempre que ela estava em casa, eu ia dormir na casa da minha namorada. Eu disse para minha mãe que eu não ia atender o telefone caso ele ligasse, e nem era para ela me passar o telefone se ele pedisse para falar comigo. Aí eu fui para os Estados Unidos em setembro do ano passado. Nessa primeira vez aconteceu um episódio estranho. Ela relata agora as questões psicológicas dela. Eu estava na casa de uma amiga, inclusive a mesma amiga que me socorreu na sexta-feira. E ela me contou que ficou com medo de mim porque eu falava com outra voz e torcia o pescoço. E ficava rindo e perguntando se ela estava com medo. Eu não me lembro de nada disso. Só me lembro de ter deitado e depois acordar chorando. Então, um surto dissociativo. Isso, Caio. A pessoa fica querendo fugir de si mesma, não tem como lidar com o volume dos acontecimentos. E aí é praticamente inevitável que a mente desenvolva um psiquismo independente para poder, como o gadareno, dizer tudo que ninguém tem coragem de dizer. Mas não foi demônio nenhum tomando conta dela. Ela passa a não ser mais dona do raciocínio. Não, ela precisa não ser dona do raciocínio para ela ter esses espasmos de verdade, de fala, de agressividade, de declarações, mas não é um demônio que foi a possuir. Ela não precisa de demônio, ela está possuída de um monte de desesperos. Meu Deus. A soma deles pode produzir qualquer coisa desses desesperos. Está sentindo esse cheiro bom de... cheiro maravilhoso que está aqui, né? É ali na cabeça de velho. Tá Chegou aqui. Não tá? Chegou aqui. Ai, que delícia. Desculpa, vamos lá. Ela não consigo não registrar um perfume. Claro. Ela tem 22 anos, tá, Caio? Faz 23 agora em agosto e a namorada dela tem 21 anos. Vamos lá. Ela tem 20? 3. 22 vai fazer 23. 22. Ah, tá. E a namorada tem 21. 21 é mais nova. A namorada que trouxe ela até... Eu pensei que a namorada era mais velha do que ela. Inclusive. Eu também achei. Eu não achei que ela tinha mais do que 18 aninhos. Ela tem cara de carinha novinha, de menina. Menina. Sim. Pois então, vamos lá. Eu voltei para o Brasil no final de janeiro desse ano, porque a minha namorada não quis morar fora do Brasil, porque ela é muito apegada à família dela, então eu resolvi voltar e tentar a vida aqui no Brasil de novo, dessa vez não morando mais com meus pais, e sim com a minha namorada e com a mãe da minha namorada e com a irmã da minha namorada. Deu tudo errado quando eu cheguei, porque numa semana depois que cheguei, houve uma noite em que eu estava muito triste. Minha namorada estava trabalhando e ainda não tinha chegado. Houve uma briga entre a mãe dela e a irmã dela. Morávamos no mesmo condomínio, então todo mundo estava sempre perto. Nessa briga elas se desentenderam e a irmã dela acabou chegando para mim falando que a mãe, né, minha sogra, né, estava mal daquele jeito porque não gostava da situação, ela não estava confortável comigo morando lá, né? Aí eu me senti indesejado e sem chão, fiquei péssimo. E quando a minha namorada chegou do trabalho, percebeu como eu estava triste. Aí a gente sentou no sofá e fomos assistir desenhos. E ela começou a conversar comigo, perguntando o que estava acontecendo. Ela volta a ter aquele surto, olha. Eu me lembro de pouca coisa daquela noite. Eu sei que me deu um desespero, imaginei que estava ficando louca, porque eu estava tendo um pensamento muito ruim. Vontade de fazer mal para as pessoas. Eu não me lembro de muita coisa, mas ela me contou que eu desmaiei de repente enquanto eu falava com ela. Quando eu voltei, já não era mais eu. Ela disse que eu fiquei possessa quase a madrugada toda. E quem falava por mim, opa, saltou aqui, perguntava para ela se ela achava que ia conseguir. Que ficava repetindo isso. Disse que ela não ia conseguir. Porque, segundo ele, essa pessoa que estava falando,
essa pessoa me tinha há mais tempo do que ela. Eu disse que eu ia direto no banheiro. Ela disse que eu ia direto no banheiro e que por último eu me tranquei no quarto. Eu me lembro de acordar no quarto com o fio do secador enrolado no meu pescoço e eu mesma puxando esse fio. Eu só fui ficar sabendo o que tinha acontecido no outro dia, quando ela sentou para conversar comigo. Foi a primeira vez que conversamos sobre eu ter... Desespero, cara. É demais. A coisa mais fácil que tem é ficar logo transferindo, dizendo que foi o diabo, querendo matar ela. Claro que qualquer entidade do mal vem para matar, roubar e destruir. Claro. Mas ela não precisa, como eu disse, de diabo para estar atormentada. Claro. O tormento dela é bastante, é suficiente. A impotência dela, ela chegou num momento da vida, como a carga religiosa é grande, da família, ela disse que a mãe, a ideia de Deus que ela tinha foi fomentada no que os pastores passam. Então eles têm acesso a isso. Eles não são alienados disso. A namorada dela é cristã. Foi ela que começou a me apresentar a ela. Sim. Eles estão cercados por ambientes cristãos, aonde esse tipo de desespero não tem a permissão de vazar como desespero da alma. Sim. Ele só tem permissão de vazar como um ataque demoníaco. No meio religioso, as pessoas não podem ficar possessas de desespero. Elas têm que ficar possessas de demônio. Haja visto o relato do pai que diz para ela que não foi ele, foi o demônio. Que foi o demônio. Lá em cima tem essa Tudo declaração. vai transferindo. Bom, enquanto transfere, não se trata. O recado que a alma dela está dando é, para mim, chega, eu já fui longe demais nisso aqui, a alma dela está dizendo. Sim. Vamos resolver isso logo, porque eu não suporto, é o que diz a alma dela. Aí, qual é a pior identificação que uma pessoa que vive acachapada de culpa e com a identidade toda fissurada pode recorrer? Qual a identificação mais nojenta, mais digna do pior indigno? É se identificar com o diabo. O diabo está em mim, falando em mim. Igual o pai dela. Te comi, mas não fui eu, foi Satanás quem te comeu. Claro. Papai não faz isso, é Satanás no papai que te come. É a mesma lógica, só que agora é Satanás quem quer te matar, quando na realidade quem não aguenta mais viver assim é ela. Sim. E ela tem que ser ajudada a encarar o fato de que a vida dela não está terminada e a vida dela não está circunscrita a essa família. Ela vai ter que, como órfã da existência, encontrar o chão dela com muita coragem para viver. Vamos andando que a gente já está há 40 minutos aqui. Pois é, aí eu só fui ficar sabendo o que tinha acontecido no outro dia, quando ela sentou para conversar comigo. Foi a primeira vez que conversamos sobre eu ter que perdoar o meu pai para poder seguir em frente. Ela precisa. Ela entra no perdão aí agora. Condição sine qua non. Sim. Depois que isso perdoar acontece... o pai, a mãe, todo mundo. Não significa ir morar com o pai, nem com a mãe, nem achar que o pai é um homem maravilhoso. Perdão não tem nada a ver com fazer do canalha um ser bom. O perdão sou eu me libertando da canalice dele sobre mim. O perdão é a minha carta de alforria. Eu perdoo para ficar livre. E ela tem que perdoá-lo para ficar livre de tudo isso. Perdão é condição sine qua non, minha filha. E leia aqui no meu site, escreva a palavra perdão em pesquisa lá, você vai encontrar centenas de textos sobre perdão, e incesto, perdão, tudo isso tem numa abundância enorme aqui no caiofabio.net, conforme os meninos, se quiserem, te ilustram aí para você ver, ó.
Perdão, 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 perdão é o que mais tem aí e é o que você mais precisa ler. Assim como o incesto também. Você vai encontrar uma quantidade grande de narrativas a respeito. Tudo que eu tenho a dizer a você, de certa forma, já está dito lá. Para as mesmas circunstâncias. Pode ir, querido. Depois que isso aconteceu, a mãe da minha namorada ficou muito assustada e não quis mais todo mundo morando junto. Então decidimos morar sozinhos porque minha namorada não queria que eu tivesse que voltar para casa dos meus pais. Ela não pode mais voltar. Foram muitas conversas depois do que aconteceu e eu um dia liguei para o meu pai para dizer que iria perdoá-lo. Agora, outra história. Depois que eu liguei para ele, não sei por que razão, voltamos a nos aproximar novamente. Aí já transforma em aproximação. Perdão é perdão. Não precisa nem anunciar que vai perdoar. Não precisa nem falar para ele. Não precisa falar nada. Perdoa na sua. Não precisa falar nada, é só perdoar. Diante de Deus, da vida, o meu coração, ele está... Não há mais lugar em mim para essa presença demoníaca da memória dele. Ele está perdoado. Assim você limpa a memória com perdão. Agora, ligar, dizer que vai perdoar, iniciar a reaproximação, é doença. Aí, filha, desculpa. É doença total. Vamos lá. Aí ele passou a me ligar com frequência, eu morava com a minha namorada e não sabia o motivo, mas ela começou a se afastar de mim. Claro, né? Cheguei a pensar que ela estava gostando de outra pessoa. Não, ela não quer mais fazer parte desse pacote. Isso, Caio. Desse pacotão dodói. Ela não está afim disso para a vida dela. É. Eu me envolvi com maconha demais nesse período porque, além da angústia de não conseguir um emprego, eu pensava estar sendo traída. Eu comecei então a conversar com outra garota. Caso eu descobrisse que realmente estava sendo traída e me veio um sentimento horrível de não querer sair por baixo. Aí já cria uma relação. Aí já foi, começou um vínculo com uma garotinha. No dia em que brigamos, tive a oportunidade de sair com essa menina e a gente conversava muito, aí a gente ficou. Mas logo depois eu e minha namorada ficamos bem novamente. Ela escreve um monte de coisa sobre isso, mas isso aí eu passei já vai ter complicação, porque a namorada vai acabar descobrindo que ela ficou com outra menina, enquanto a namorada não fez nada com ninguém, só não queria mais fazer parte do pacotão. Olha isso. Eu não contei a ela o que havia acontecido, mas ela descobriu a história, descobriu que eu mentia, que não falava com a menina. E quando ela descobriu que... Foi quando fomos aí, Caio, te ver. Ela quis ir em Brasília, inclusive, porque estava triste demais com isso. E eu pedi para ir com ela, para te ver. Ficamos bem, mas ela ainda não sabia que eu tinha beijado a menina. Eu não sabia como contar, mas eu queria, porque eu não aguentava mais ter o que esconder. Enfim, eu vim para cá, para os Estados Unidos, no dia 31, e ela sempre me perguntando se eu não estava escondendo algo. Então, um dia eu tomei coragem e contei que eu havia, uma coisa ainda que eu não tinha falado. Ela ficou péssima e no momento de raiva me contou porque tinha se afastado de mim. Quando morávamos juntas, foi porque eu havia voltado a ficar normalmente com meu pai, relacionalmente, não no abuso. O que é patológico. Ela disse que não aguentava isso, não aguentava de raiva pelo fato de ver ele me ligando e começou a sentir nojo. Tudo isso foi como cortar o meu coração, porque era assim que eu me sentia em relação a mim mesma. Eu me sentia muito culpada por ter feito o que eu fiz, o reatar com o pai, por ter magoado a pessoa que até então eu tinha sido a única a se importar comigo, que é a namorada dela. Passar por tanta coisa e eu não desistir de mim. A saber de todos os meus pensamentos ruins, e não, ela faz um texto falando sobre a namorada. Estávamos então agora numa conversa bem ruim na sexta-feira, que ela vai relatar a cena da tentativa de suicídio. Estava numa conversa bem ruim na sexta-feira, quando eu fiz aquilo, ela estava remoendo tudo o que aconteceu e parecia que eu ia perdê-la para sempre. Foi quando me deu o desespero, eu comecei a lembrar das maldades que eu já pensei em fazer, de como sempre quis morrer desde pequena. Ok? Larguei o celular antes de falar para ela que eu ia sumir. Fechei o olho, veio tudo na minha cabeça, os abusos. Aí ela vai lá atrás, puxa, o quanto eu não era amada por minha família,
A única pessoa que me amava estava acabada, o que eu fiz. E eu pensei que se eu morresse, eu ia dar menos dor de cabeça para todo mundo. Eu me levantei e estava louca atrás dos remédios, não achando. Eu de repente fiquei preocupada com as roupas para trabalhar no dia seguinte. E eu disse alto, Deus, não me atrapalha. Eu sei o que o Senhor está me desviando, mas eu quero sair desse mundo onde eu sou a louca mentirosa. A voz. Mas mesmo assim, coloquei as roupas para secar, não achei os remédios e veio a minha namorada na minha cabeça. Foi quando fui ao banheiro e uma voz dizendo: ela só está chateada, volta a falar com ela. Peguei o celular e vi que ela me ligava. Não consegui atender. O meu dedo não ia. Comecei a chorar, larguei o celular, peguei o álbum de fotos e voltei para o banheiro pensando nela e em você, Caio. Vi o fio e estava procurando algum lugar para me pendurar e não achei. Então, do nada, veio documentos na minha cabeça, onde eu olhei e os remédios estavam lá. Tomei todos, esperando ele fazer efeito. Peguei o celular e disse para minha irmã que estava bem, que eu estava bem e que é para ela falar para minha namorada que eu iria dormir. Aí vi a foto dela, pensei que ia morrer. Pesquisei se Dramin matava, ela tomou Dramin. Fiquei aliviada em saber que não. Salvei a página, não sei porquê. Eu ia mandar o link para ela e dizer que eu tomei, mas que eu só ia dormir muito. Não fiz isso. Fui para frente do espelho e fiquei vendo meu pai. Porque minha mãe fala que eu sou a cara dele. Para piorar, aí a mãe ainda joga essa. Lembro. Aí a identificação dela com o pai é imensa, é profunda. Não só foi abusada, mas tem esse aspecto da identificação, dele ser o reflexo. Olha a figura do espelho aí. Espelho, de ser o reflexo para ela. E aí tudo que ele ela absorve no espelho como sendo parte da natureza dela. Que foi incutido. Totalmente. Totalmente. Ela é a síndrome de Estocolmo no nível familiar. Exatamente, cara. O sequestrado fica totalmente possuído pelo sequestrador. Olha isso. Mas e aí? Tá terminando. Lembro da minha mãe falando que eu usei ele como desculpa. Fiquei sentindo o dedo dele em mim. E enrolei o fio no meu pescoço e deitei. Fui apertando, até sentir os meus lábios ficando sem sangue. Com a outra mão eu abraçava as fotos, pedindo para Deus falar para ela, minha namorada, que eu sentia muito. Que eu a amava, eu sei que me amava, que ela me ama, mas que não aguentava mais. Percebi que caí no sono, fiquei sem forças e do jeito que meu pescoço estava para baixo, eu sabia que aquilo não ia afrouxar e que eu ia dormir e morrer sem sentir dor. Logo depois, meus pés não respondiam, meus olhos não abriam e fui em um sono onde não existia sonho. Daí só lembro do meu peito doer e muito, uma dor enorme. E eu consegui ter controle do meu corpo e abrir os olhos, onde eu vi o primo de uma amiga minha falando, mas eu ouvia muito mal. Ele dizia: ela acordou, graças a Deus. A história acaba aí. Aí ela coloca agora uma coisa, voltando um pouco no tempo, 2 parágrafos, ela diz o seguinte: quando eu fui embora do Brasil no último dia 31, meu pai foi ao aeroporto. A minha mãe me matou quando ela disse, aspas, dá um abraço no seu pai, filho. Eu não sei, uma reflexão dela que fecha a história. Eu não sei o que a minha mãe pensa disso, porque mesmo tendo acontecido tudo isso, eu mandei para ela, perguntava se ela sabia o motivo. Ela ignora, Caio. Ela finge não saber. A chave da pergunta dela. Tenho medo dela saber de tudo desde o início e mesmo assim não fazer nada. Ela Foi sabe. O que você falou no começo da carta. Ela sabe de tudo desde o início. Acabou. É por isso que ela não faz nada. Minha filha, vamos combinar assim. Bota aí, por favor, gente, o e-mail da minha irmã. Você vai escrever hoje para minha irmã Ana D'Araújo. O e-mail dela entrou aí agora. Escreva para ela
Você tem condição de mandar para a Aninha um resumo dessa história? Eu mando esse texto todo para Ana. Para Ana, por favor. E avise a Ana. Eu vou mandar agora pra ela. A nossa querida filha vai ligar para ela. Não vou dizer o seu nome publicamente aqui, mas você vai ligar e ela vai combinar com você, ela vai passar a te atender 2, 3 vezes na semana pelo Skype. Você precisa de um atendimento contínuo para isso tudo ir sendo tirado de dentro de você. E você está brigando com o seu pai em você, com essa culpa horrenda, que é a de ter que acolhê-lo, porque ele é seu pai, embora seja o seu estuprador. Perdoá-lo é a maneira de ficar livre dele, mas você vai ter que ficar longe dele. Longe. Não dá mais para ter uma relação de proximidade depois de toda essa história, depois dessa viagem dos miseráveis pelo esgoto de Paris. Não dá. Lave-se em água pura na mente e comece a buscar uma vida simples, estável, e você tem que tratar dessa carência enorme. Porque se você deixar essa carência dominar seu coração, esse sentimento de orfandade, essa pena, essa autovitimização crescer em você, não há quem sobreviva com um histórico desse, mais autovitimização. Chega uma hora que a gente não aguenta conviver consigo mesmo. É isso que você vai libertar-se. É disto que você vai libertar-se. Eu não tenho como continuar explicando isso, mas eu pediria, por favor, que vocês entrassem, você e todos os que te amam, a sua namorada, os que estão envolvidos nessa história do seu lado, no caiofabio.net, lessem todos os textos sobre perdão, sobre incesto, sobre autovitimização, sobre suicídio. Tudo isso, leia lá, por favor. Processe e me escreva. Nós vamos estar aqui até quinta-feira esta semana. Até quinta. Se não der para até quinta você processar muita coisa e me escrever, escreva-nos na semana que vem, na próxima terça-feira. Tá bom? Mas por enquanto eu vou ter que parar aqui. Você sabe como entrar em contato direto comigo, tanto você quanto a sua namorada, qualquer coisa fale. Senhor Jesus, eu quero pedir que esse espírito de morte, essas sementes, esses sêmens da morte, que foram colocados na alma dela, sejam todos lavados pelo sangue de Jesus. E que toda acusação, toda culpa, toda opressão demoníaca e toda auto-opressão culposa saiam da vida dela e que ela seja tomada inexplicavelmente pela paz que excede a todo entendimento. Amém. E por uma graça de consolação que só pode vir milagrosamente do Espírito Santo. E é o que eu peço que tu faças por ela e por todos os que com ela estão sofrendo. Eu te imploro agora, em nome de Jesus. Amém. Qualquer coisa, fala comigo, escreva para minha irmã, para o e-mail. Espero que você tenha anotado direitinho. Escreva, faça contato o quanto antes. E o Braulio vai lembrar a Ana para ficar de olho na sua carta, no seu e-mail, assim que você chegue. Sim. E faça contato com ela. Espero que seja hoje, agora, assim que esse programa acabe. Vem IVTV, o canal é você.